Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Brasoftware. Meu nome é Luiz Fabiano, responsável pelo Brasoftware Academy. Eu gostaria aqui, em nome da Brasoftware, da empresa, de dar as boas-vindas a todos. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui mais uma vez, em mais uma manhã de conteúdo importante e bem interessante. Eu sei que muitos já sabem, já nos seguem, mas eu gosto de deixar o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Aqui nós compartilhamos novas lives, também com a Brasoftware vem se posicionando com os nossos principais fabricantes de tecnologia e inovação para o mercado brasileiro. Então, pessoal, cliquem aqui, usem o QR Code e nos sigam, compartilhem com os times. É sempre mais um canal aqui para a gente poder dividir com vocês novidades importantes do cenário de tecnologia. Outro recado importante, esta live aqui, ela já está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês ao final, para que vocês também compartilhem com os times, para quem não teve oportunidade de participar. E também, pessoal, o chat já está à disposição, compartilhem as dúvidas, fiquem à vontade, interajam com a gente, que ao final nós vamos abrir um espaço para poder compartilhar as dúvidas ao vivo, tá bom? Bom, pessoal, como vocês viram na live de introdução aqui, na nossa vinheta, hoje vamos falar sobre um parceiro muito importante da Brasoftware, sobre a Microsoft, trazendo aqui pontos importantes do cenário de Microsoft, com processos de migração para a nuvem, mas eu não quero trazer nenhum spoiler não, para compartilhar esse tema com vocês, eu quero convidar o Alan e o Kaique, o Alan responsável pela área de soluções Microsoft, na parte de que nós chamamos por workload de apps em infra, onde se englobam todos os cenários e soluções do Microsoft Azure. Já estou vendo eles aqui. Alan, Kaique, bom dia, bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui o palco virtual para vocês e acompanho na produção da live. Excelente live. Obrigado, pessoal. Maravilha, Fabinho. Bom dia a todos. Como o Luiz Fabiano muito bem falou, estamos aqui junto com o Kaique, eu me chamo Alan Ramires, estou aqui na estrutura da Brasoftware focado em Azure, né, na parte de pré-vendas, dentro de uma estrutura conhecida, né? Microsoft tem muitas siglas, muitos nomes. Quem já trabalha há mais tempo sabe que esse processo, né, de nomenclaturas vai sempre mudando. Então, hoje se chama Apps and Infra, né? A Microsoft tem um movimento para começar a mudar essa área para se chamar Azure Core, que basicamente é a parte principal ali dentro de um ambiente de nuvem, né? Que a gente vai falar de infraestrutura, conexão de rede, data center, enfim, todo esse apunhado de soluções, né? Estou aqui também junto com o Kaique, que faz parte do time. Fica à vontade para se apresentar, Kaique. Bom, pessoal, prazer, né? Como pegando aqui o espaço do palco virtual com o Alan, tá? A gente já está junto nessa linha já faz bastante tempo, junto com a Microsoft, tá? Sempre tentando trazer nessa parte de infraestrutura na nuvem, sempre os primeiros passos na questão da migração, tá? Hoje até o nosso tema em específico aqui, apoiando toda a frente de migração, do planejamento, tá bom? Então, passar de novo a bola para o Alan para a gente já iniciar aqui com todo mundo, tá? Sejam todos bem-vindos novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, Kaique. Então, pessoal, acho que hoje é um tema, uma agenda, né, super aberta e focada nos processos de migração, inovação e modernização, né? A gente sabe que dentro desse processo de nuvem existem vários estágios das empresas, né? Existem vários cenários onde cada empresa está numa situação, tem uma necessidade e está num nível de maturidade. E dentro de todos esses cenários, como que a gente consegue aterrissar todo mundo dentro de um cenário que é factível para a gente começar a falar de migração, né? Porque por mais que seja um tema que não é novidade há muitos anos, né? A gente entende que cada empresa está num determinado momento, né? E existem também paradigmas, muitas vezes questão cultural, questão de investimento e às vezes uma questão assim de entender realmente o que faz sentido, né? A Microsoft como um todo, né? Como um líder de prover cloud e serviços, ela já tem essa visibilidade há bastante tempo, né, que é difícil para a empresa estar 100% em cloud, né? Muitas das vezes, quando é uma empresa nova que está nascendo, né, como por exemplo uma startup, se torna muito mais simples dela começar por conta de alguns exemplos aí, alguns bons gatilhos que a gente vai falar no decorrer da apresentação, mas para empresas que já são consolidadas, têm muitos anos de mercado, às vezes acaba
acaba sendo difícil, né, você conseguir fazer uma migração 100% no ambiente, né, um projeto que envolve bastante planejamento, enfim, tem muitos nuances aí que precisam ser considerados para que você consiga fazer uma migração de data center, né, não é não adianta só falar que é um processo super simples, né, que existem algumas dificuldades aí nesse processo, mas hoje a gente vai entender quais são os caminhos que a gente consegue seguir, né, sempre muito conectado com as boas práticas da Microsoft para a gente chegar no objetivo final, né, que é aquela esteira, né, onde eu estou hoje, para onde eu quero chegar e qual que vai ser todo esse processo para chegar no meu objetivo final, tá bom? Dando sequência aqui, falando rapidamente do que a gente vai falar hoje na agenda, vamos fazer uma breve introdução ao Azure, tá? E como funciona essa questão de comparativo de computação em nuvem, mais um bate-papo mesmo, né? Quais são os motivos e, né, os gatilhos para fazer uma migração, quais são os caminhos que a gente tem de planejamento e execução dentro de um processo migratório, as boas práticas de migração, como que a gente consegue modernizar o nosso ambiente utilizando uma ferramenta super bacana que é o Azure Arc, quais são os modelos de contrato que a gente consegue estar empregando, como que a gente consegue trazer cenário de otimizações de custos com metodologia FinOps para um cenário onde a gente já está migrado para a nuvem, e é super importante entender, né, dentro desse contexto, quais são os ganhos e benefícios que a gente consegue ter, uma vez que a gente já está na nuvem, como que a gente consegue controlar esses gastos, né, então é um tema super relevante também. E por último, e não menos importante, a gente vai falar um pouquinho de programas Microsoft e das ofertas que a Brasoftware também consegue entregar, tá? Falando um pouquinho, né, de cenário atual, como que a gente consegue posicionar, né, o momento, né? Muitas empresas tiveram aquele cenário, né, pré-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Muitas empresas precisaram correr atrás, né, para estarem atualizadas diante de todos esses temas, né? Então foi um momento onde acelerou-se muito a transformação digital, né? Principalmente no momento de ida para a nuvem. Então esse é um tema que facilitou muito, né? Acho que todo o mercado de cloud especificamente cresceu bastante nesse meio tempo, mas muitas empresas não conseguiram, né, seguir esse mesmo ritmo de várias outras empresas. Então acho que esse momento de transformação digital, né, de ir para a nuvem, começar a trabalhar em cima de siglas como plataforma como serviço, software como serviço, isso é um processo, né, que demanda tempo, muitas das vezes, mas você consegue ter diversos direcionamentos de como chegar no resultado final. Como que eu vou sair da minha aplicação, que é uma aplicação legada, é um monolito, eu estou utilizando um sistema operacional que não tem mais suporte, utilizando uma linguagem de programação que já foi descontinuada, enfim, eu não consigo mexer naquele servidor porque todas as pessoas que participaram do desenvolvimento daquela aplicação não estão mais na empresa. Como que eu saio desse cenário extremo para conseguir migrar para uma nuvem, ir para um cenário de plataforma como serviço, utilizar microserviços, containers, né? Então é uma jornada bastante grande, né? Então uma parte super engraçada assim, né? Que muitas das vezes quando a gente está em agenda com os clientes, né? Eles começam a fazer algumas perguntas e uma resposta que acaba sendo muito frequente é depende, né? Depende porque cada empresa tem a sua necessidade, tem a sua realidade, então a gente não consegue falar uma verdade que vai funcionar para todo mundo, né? Então depende muito do cenário que cada uma dessas empresas estão, né? Qual que é o seu cenário hoje? Quais são os seus objetivos com essa migração, né? Pensando num cenário onde você não precisa fazer uma migração 100%, mas você pode pensar em trabalhar no modelo híbrido, no modelo multi-cloud, caso você já tenha alguma outra cloud, né? Então essa acaba sendo uma grande realidade do mercado, né? Muitos clientes já estão nesse modelo, a Microsoft já entende muito bem quais são os ganhos que ela consegue ter também como provider, né? Trabalhando não com 100% do ambiente do cliente, mas trabalhando com fatias importantes e estratégicas dentro desse cenário, seja híbrido ou seja multi-cloud. Aqui para a gente falar um pouquinho de Azure, né? Acho que a gente tem uma história bastante longa, né? Eu entrei na Brasoftware em 2018, né? O tema de nuvem ainda estava
eu não vou falar que estava começando no Brasil, mas era ainda muito difundido, né? Nem todo mundo sabia como é que funcionava, como que você pagava por aquilo. Hoje estamos já em 2025, né? Então, durante todo esse tempo, teve muita transformação, tanto do produto, né? Tanto da plataforma Microsoft Azure, quanto também da base de clientes, né? De possíveis clientes. Então, acho que toda essa jornada já criou-se muita maturidade, tanto do lado do fabricante que entrega essa solução, quanto das pessoas que vão consumir ela, né? Porém, a gente entende que nem todo mundo está nesse mesmo momento. Então, diante desses adventos aí, né, que a gente tem um mercado aí muito misto, né, com muitas especificidades, então a gente consegue dar esse direcionamento e apontar qual que vai ser quais podem ser, na verdade, os melhores caminhos para a gente pegar essa nossa necessidade, né? Eu dei o exemplo da aplicação legado, para a gente fazer uma transformação, ou seja, pegar uma máquina virtual que a gente tem hoje, um par de máquinas, né? Um cluster, enfim, os objetos que eu tenho dentro do meu data center, e fazer uma migração lift and shift, né? Que eu faço essa movimentação no modelo de máquina virtual, né? Fazendo alguns ajustes aí no meio desse processo, a gente vai ver tudo no decorrer da agenda de hoje, tá? No final, a gente, como o Luiz Fabiano muito bem comentou, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, né? Então, vocês não vão conseguir abrir câmera, abrir microfone, mas fiquem super à vontade de estar utilizando o chat, né? Que a gente vai estar captando aqui as dúvidas e respondendo à medida que elas forem chegando. Então, falando de Azure, né, já dando essa introdução do momento, né, hoje a Microsoft está muito focada em pilares importantes, né, quais são eles? Inteligência artificial, que não é novidade para ninguém, né, acho que esse é um tema que está cada vez mais quente, né, mais forte na mídia, nas empresas, nas reuniões com CEOs, então acho que esse é um tema que está todo mundo buscando, né? No passado, as empresas falavam migração para nuvem, né? Como que eu vou fazer essa migração? Hoje, muitas empresas já estão. Agora, o grande tema é inteligência artificial. Como que eu vou conseguir utilizar o benefício da inteligência artificial para o meu negócio, né? Como que eu vou conseguir alavancar isso? Só que antes da gente chegar na inteligência artificial, a gente tem que olhar para trás, né? E olhar qual que é o meu estado hoje, como que está a minha empresa hoje, né? Qual que é o caminho até eu conseguir chegar na utilização da inteligência artificial, né? Porque muitas das vezes a gente já está olhando ali o final, né? O objetivo final, mas até chegar lá tem um bom caminho a ser percorrido que vai auxiliar, né, a gente criar mais maturidade dentro desse tema para conseguir chegar de forma muito mais fluida e orgânica no objetivo final. Questão de segurança também, a Microsoft é super reconhecida hoje, né? Ela está no quadrante mágico do Gartner, muito bem posicionada em diversas soluções de tecnologia focada em segurança, né? Em cybersecurity. Então, dentro desse panorama, né? Dentro desse timeline aí de 2016, né? Que foi mais ou menos quando a Microsoft começou a trazer o Microsoft Azure até hoje, ela percorreu muitos caminhos e aprendeu muito, né? E diante disso, ela foca muito hoje na segurança, né? Então, não é novidade, talvez não sendo novidade para ninguém, a Microsoft ela tem clientes espalhados por todo mundo, atende diversos governos, né? Para quem não sabe, o próprio Pentágono utiliza a Microsoft Azure para fazer armazenamento de dados. Então, existe toda essa preocupação com segurança, né? E ela tem muitas soluções muito bem posicionadas no Gartner, né? Então, ela, além de ser uma empresa de licenciamento, né? Tradicionalmente nasceu como licenciamento, navega muito bem no mercado de nuvem, não sendo a primeira empresa, né, mas ela acabou conseguindo se equiparar muito bem, hoje consegue ter grandes diferenciais se comparado aos seus principais concorrentes. Dentro do panorama de inteligência artificial, está super bem posicionada. Segurança, ela se destaca bastante por conseguir oferecer um portfólio que vai desde a camada de infraestrutura até a camada de usuário final, com a suíte do 365, né, toda a parte de segurança e produtividade. E toda essa questão também de
auxiliar do trabalho híbrido, né? Acho que esses 3 pilares a Microsoft tem investido bastante nos últimos anos, né? Inteligência artificial, segurança e ferramentas para facilitar o trabalho híbrido. Então, né, eu estou fazendo uma introdução mais genérica aqui, falando de quais são os caminhos mais corriqueiros que a gente tem, quais são esses grandes benefícios que a gente consegue, no final do dia, utilizar da plataforma da Microsoft para chegar no objetivo final, né? Que é conseguir ter uma infraestrutura que vai dar disponibilidade para a gente, resiliência, segurança e conseguir, né, parte super importante também é conseguir fechar a conta no final do mês. Aqui falando de quais são alguns, né, fatores que ajudam a gente no processo de migração para a nuvem, né? A gente sabe que nem tudo são flores, muitas das vezes a gente tem um caminho árduo aí para conseguir chegar no momento onde a gente vai executar a migração. Até a gente chegar no processo de executar uma migração, a gente tem vários outros caminhos antes, né? Que no próximo slide o Kaique vai aprofundar aqui junto com a gente vai entender como que funciona, né, dentro do Cloud Adoption Framework, né, que a Bíblia Sagrada da Microsoft de todo o processo de migração, trazendo boas práticas, processos, né, que acaba facilitando bastante para a empresa que está nesse processo. Quero migrar, mas não sei por onde. Então, existe todo um guia, né, de boas práticas para seguir, né, e é a própria Microsoft, o dono do produto, que está falando para a gente quais são os caminhos e os atalhos que a gente consegue seguir. Mas até a gente chegar nesse processo, né, de entregar o produto final funcionando, provisionado e publicado na nuvem, a gente tem um primeiro processo super importante, que é o fator de convencimento. Como que eu vou convencer a minha diretoria, o meu CTO, o meu CFO, o meu CEO, que eu tenho um ambiente local hoje? Quais são os ganhos que eu tenho para trazer esse ambiente? Parte dele é fazer uma replicação, trazer 100% desse ambiente para a nuvem, né? Então, esse é o passo inicial ali, que é o fator de convencimento, né? E não só chegar e falar, vai funcionar tudo às mil maravilhas, porque a conta tem que fechar, né? Então, dentro desse cenário, né, o que impulsiona uma migração para a nuvem? Então, a gente vai para o primeiro tema, que é o vencimento de contrato de data center. Muitas das vezes, né, para esse perfil de empresa que está ainda dentro de um modelo local ou, né, pode estar dentro de um colocation, dentro do hosting, existem vários desafios, né? Eu já trabalhei como analista, já utilizei parte desses cenários, né, de ter hosting e ele apresentar problema e você precisar que a aplicação esteja disponível e você abre um chamado, enfim, demora bastante tempo para conseguir, para o provedor conseguir resolver. Já tive problemas em infraestrutura local também, né, onde dá algum problema no data center, às vezes falta alimentação elétrica dentro do prédio e é uma aplicação que usuários consomem e precisam estar acessando. Então, enfim, toda essa questão de onde está armazenado o meu data center e os meus servidores também, né, falando no contexto geral de data center, tanto a parte de servidores, conectividade, quanto a parte física, né, onde está esse armazenamento. Então, uma vez que a gente tem esse vencimento do contrato, para a gente ficar muito mais fácil da gente conseguir chegar numa conta comparativa, né? Hoje, quanto que eu vou gastar para renovar meu parque de servidores, para renovar o meu contrato de colocation, né? Então a gente consegue ter uma base comparativa, só que é super importante a gente levar em consideração que, uma vez que a gente está indo para cloud, a gente tem alguns outros custos que, por exemplo, dentro de uma renovação local de um data center, você não compara essa conta, que é gasto de energia elétrica, parte de segurança física, parte de refrigeração do servidor, do ambiente como um todo, do data center. Então, dentro desse comparativo, né, o primeiro processo, que é o vencimento de um contrato de data center, seja para fazer um rollout de servidores, parte de renegociação de contrato de colocation, isso já é um caminho que facilita para a gente, porque normalmente nesse cenário onde você vai renovar onde você está, você tem um alto investimento no primeiro momento. Na nuvem, a gente consegue controlar os gastos dependendo das ondas de migração, o Kaique vai falar um pouquinho mais sobre isso, e como que a gente consegue aplicar metodologias, né, ferramentas que a própria Microsoft, a própria Cloud já oferece para a gente para entregar no final, né, o objeto, onde você vai ter, em vez de você ter uma grande parcela no primeiro momento, você vai ter, né, pagamentos mensais ali que você consegue ir adequando conforme a sua necessidade. Ponto super importante, disponibilidade de serviços, né? Hoje, para a gente ter uma alta disponibilidade, para ter disponibilidade, né, a gente precisa ter investimentos ali, né? Eu aprendi
com um grande professor meu, né, da vida, que quem tem um não tem nada, né? Acho que esse é o grande ponto. Então, a questão de você ter a disponibilidade dos seus serviços, né? Não adianta a gente ter um ambiente virtualizado, né, ter servidores virtualizados, espelhados dentro de um mesmo host, né, ter alta disponibilidade nos switches, roteador com failover, enfim, ter toda uma infraestrutura local, mas você está alocado somente num único lugar, né? Então, para a gente conseguir ter disponibilidade, existe a necessidade de serem feitos investimentos ali para que você consiga alcançar o objetivo, né? Para uma aplicação que é crítica para a empresa, a disponibilidade, cada minuto fora que fica é prejuízo, né? Então, quando a gente está em nuvem, você consegue pensar e criar estratégias de como tornar seu serviço altamente disponível, né? Seja fazendo uma replicação entre zonas, né, que são data centers físicos segregados dentro de uma mesma região, né? Então você tem endereços diferentes fisicamente. Caso dê um problema elétrico, por exemplo, numa unidade desse data center dessa região, a outra unidade, né, outra zona de disponibilidade vai permitir que o seu serviço não pare, né? Esse é um exemplo. Para você fazer isso localmente, né, para você fazer uma infraestrutura própria, tem um custo muito alto, né? Desde a parte de você alocar um espaço para criar um novo data center, contratação de novos servidores, a parte de instalação física do ambiente, toda a preparação, colocar piso elevado, tudo isso, né, tem um alto índice ali de investimento e também são dificultores, né? Muitas das vezes as coisas hoje em dia precisam acontecer do dia para a noite, né, com muita velocidade. E quando você está em nuvem, você consegue muitas das vezes com poucos cliques habilitar uma alta disponibilidade, fazer uma redundância ali que já fica disponível naquele mesmo instante e já te garante ali muito mais proteção, né, para o seu negócio. Parte de desafio de fluxo de caixa, que eu acabei linkando já no primeiro item que eu falei, né, que muitas das vezes você não consegue fazer aquele pagamento muito alto, né, vou fazer um rollout dos meus servidores, né, quantos milhões eu vou precisar investir, né, e normalmente é um pagamento ali upfront, né, então você às vezes precisa ir para um financiamento, aí depende de cada empresa tem o seu momento ali, a sua situação, mas o desafio de fluxo de caixa existe, né, e quando a gente está na nuvem, a gente consegue, ao invés de fazer um grande investimento no momento zero, a gente vai fazendo esse investimento de forma gradual, mês a mês, né? Dada a necessidade, entendendo quais são os desafios, quais são as ondas de migração, o que eu vou migrar primeiro, né? Quais vão ser as válvulas contratuais que eu vou utilizar dentro daquele cenário. Então, existem vários desses caminhos que a gente consegue seguir para, se for colocar um comparativo, é muito mais simples a gente fazer esse pagamento de forma parcelada por uso do que você fazer um pagamento único, porque às vezes a conta não fecha e, né, partindo para um cenário ali alternativo, vão incorrer juros, cobranças extras que acaba encarecendo, né, se a gente for comparar no longo prazo. Redução de custos com infraestrutura física, né? Quando a gente fala em infraestrutura física, não estamos falando só de computador, de lata, né, de servidor, mas estamos falando também ar-condicionado, manutenção, espaço físico, né, de data center. Então, todos esses itens precisam entrar na conta, né? Quando a gente vai fazer um projeto, né, de migração, a gente precisa entender que uma cotação de contratar servidores em uma empresa que vende servidores físicos é diferente de você contratar nuvem, né? Todas essas camadas extras já estão inclusas no preço que você paga do servidor que está alocado na nuvem. Se você contrata o servidor físico, você tem toda essa questão de custos de infraestrutura física para armazenar esse lugar, o custo da lata, né? E para manter aquilo também, né? Muitas das vezes você precisa de pessoas qualificadas para fazer a gestão e dar continuidade dentro desse ambiente, né, dentro dessa necessidade. Então, essa questão de redução de custos com infraestrutura acaba sendo um grande fator que pode ser uma válvula ali para você conseguir aprovar, né, um projeto dentro de um convencimento para seguir para um projeto de migração para a nuvem. Outro ponto super importante, escalabilidade e flexibilidade, né? Escalabilidade super importante, tema super relevante, né? Principalmente para empresas que hoje
possuem portais, né, sites, que os usuários consomem a aplicação através desse método. Então, dentro de um cenário onde você precisa de escala, né, eu tenho um novo projeto que você precisa para ontem, né, esse tema estava sendo muito recorrente, né, os projetos precisam acontecer para ontem, então você precisa para ontem subir 300 servidores. Dentro de um cenário local, você fala, não consigo, vou te entregar daqui a 1 mês e meio, 2, 3 meses, para você fazer uma contratação. Dentro da cloud, dependendo de como que você precisa configurar, né, esse ambiente, você consegue ali em questão de minutos já ter toda a infraestrutura pronta para receber esses novos 300, 500, 1000 servidores que você precisar. E a questão de flexibilidade é você conseguir aumentar e diminuir conforme demanda, né? Então você consegue criar automações dentro do ambiente de nuvem para aquele ambiente de aplicação, né, uma aplicação web, aumentar a capacidade quando você tem um maior pico de uso e diminuir quando esse pico consequentemente diminui, né? Então você consegue trabalhar com essa flexibilidade, né, tendo capacidade disponível para escalar esse ambiente e você consegue, né, ter um grande benefício que vai se conectar diretamente com gerenciamento de custos, né? Dentro da nuvem você consegue usar diversas técnicas, né, diversas válvulas ali que o próprio contrato te permite, né, que o Kaique vai falar um pouquinho mais para frente, para você controlar esses custos e como que através dessas metodologias ali você consegue fechar uma conta, né? Muitas das vezes você faz o as is, que a gente chama, que é pegar tudo que você tem hoje dentro de uma infraestrutura local e migrar do jeito que está para a nuvem, vai ficar muito caro. O que você precisa fazer? Precisa entender o que tem dentro dessa estrutura e quais são os caminhos para você conseguir monitorar e otimizar custos, né? Então, toda essa questão de controle de gastos dentro da nuvem fica muito mais fácil para você. Já tem ferramentas nativas que te apoiam em toda essa parte de análise de custos e você consegue chegar, né, num cenário ideal onde você otimiza custos, né? Você consegue baixar a sua fatura ali no mês a mês, utilizando de forma inteligente. E por fim, não menos importante, planejamento e inovação, né? Uma vez que você já está na nuvem, você consegue se planejar de uma forma muito mais estruturada para contratar novos serviços, pagando tudo sob demanda, né? E a questão de inovação nem se fala, né? No começo eu comentei referente a quais são os caminhos, né? Qual que é o objetivo hoje, tema que tem muito se falado, referente à questão de inteligência artificial, inovação, né? Como que eu vou agregar isso para o meu negócio? Então, dentro de um processo de nuvem, quando você já está na nuvem, fica muito mais fácil você conseguir agregar, né, essas caixinhas dentro do seu negócio, né? Você tem várias peças ali disponíveis e você vai acoplando conforme você entende que faz sentido para você. E já estando na nuvem, fica muito mais fácil você conseguir chegar nesse tema principal, né, que é a inovação. Como que eu vou conseguir dar o próximo passo para o meu negócio? Bom, pessoal, falei bastante aqui. Queria só dar essa mega introdução aí, falando de quais são os principais fatores, né, um pouquinho de como que a Microsoft está posicionada hoje. Eu vou passar a palavra para o meu amigo Kaique, para ele dar sequência, e no final a gente volta aqui, eu volto para fazer o fechamento e depois a gente fica à disposição para as perguntas. Vai lá, Kaique, a palavra é sua. Bom, pessoal, primeiramente vou assumir aqui o palco virtual, tá com a licença do Alan, e já puxando um gancho, tá, na questão do planejamento e inovação, a gente, depois que decidiu, né, depois que a gente compreendeu a dor hoje do on-premise, o que hoje me faz olhar o meu data center, pensar, pô, a nuvem é a solução, o que hoje, olhando para trás, igual o próprio Alan comentou, que me faz querer pensar ir para a nuvem, o próximo passo é a gente planejar essa execução, né? Pensar no que a gente tem hoje, como a gente quer alcançar a nuvem, tá? E a gente pode definir essa pré-migração de duas formas, tá bom? Definindo a estratégia, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, até pegando um pouco da questão da inovação, com algumas ferramentas que hoje a Microsoft, como o próprio Alan falou, já está ganhando muito espaço com algumas ferramentas, que é o caso do Arc, que pode nos ajudar nessa questão de definir a estratégia e até planejar ela, tá? Por mais que pode soar muito parecido, as duas a gente consegue trabalhar de formas distintas, tá bom? Então, primeiramente, entendi o que me causa dor, vou definir a minha estratégia. O que seria definir essa estratégia, tá? Primeiro, eu tenho todas as minhas máquinas, eu preciso migrar todas elas? Hoje, o que eu entendo que é mais importante dentro do meu ambiente? Eu posso migrar só um rack de máquinas meu? Eu posso deixar trabalhar de uma forma híbrida através do Arc, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Então, eu defino
tá bom? O que eu preciso, o que é mais importante, criar ondas de migração, tá? Então, de repente, eu não preciso migrar tudo de uma vez, eu vou migrar uma, vou entender como funciona, vou ter o apoio do parceiro, tá? A gente aqui da BraSoftware vai estar sempre apoiando vocês desde o início até a alocação das máquinas na nuvem. Então, definir quais são as minhas máquinas, vou iniciar a questão do planejamento. Então, eu vou avaliar quanto tempo, tá? Eu preciso que essas máquinas estejam rodando, estejam claras para o nosso cliente final, tá bom? Então, assim, o plano de migração a gente pode entender desde a questão de quais são as minhas dores no on-premise, o que eu vou migrar primeiro, tá? E em quanto tempo eu quero que tudo isso ocorra, tá bom? Então, eu posso trabalhar na questão, como o Alan falou, eu posso subir um pack de 300, 400 máquinas em questão de minutos, eu posso, tá? Então, a gente trabalha nessa frente de entender o que está acontecendo agora para estruturar na nuvem, tá? E esse plano de migração, depois de estipular a estratégia e o planejamento, a gente pode migrar para migração em si, tá? Que é o próximo passo que eu queria falar com vocês. Então, entendi o que eu vou fazer, qual vai ser o range que eu vou fazer e vou para migração. Então, aqui a gente pode separar de uma forma cíclica, tá, pessoal? E cíclica porque cada uma vai se ligar em cada fase, tá? Então, assim, preparei minha equipe, eu tenho competência técnica, eu tenho braços dentro da minha operação para fazer essa migração, tá? Zona de destino é algo muito importante, como o Alan falou, a Microsoft hoje está em todos os países, praticamente, a gente tem mais de 140 data centers espalhados pelo mundo, e eu não preciso necessariamente, se eu entender dentro da minha operação, eu não preciso seguir com o provisionamento só no Brasil. Eu posso replicar minhas máquinas para os Estados Unidos, para a Austrália, para a China. Então, eu posso trabalhar isso da melhor forma que engloba. Tá? Então, a preparação entra a questão da migração em si, a zona de destino. A gente tem ferramentas hoje nativas da Azure, tá? Que faz essa migração de uma forma transparente, que é a questão do Azure Migrate, tá? A gente vai falar um pouquinho dele aqui na frente, guarde esse nome que vai ser bem importante, tá bom? E através da migração com ele, ele consegue, desde a nossa carga de trabalho, é simplesmente um agente que a gente instala no nosso ambiente on-premise, que ele faz esse mapeamento e migra essas máquinas para a gente, tá? Dentro da Azure, já pensando na questão de gerenciamento, como o Alan falou, tem ferramentas que vai te ajudar no monitoramento das máquinas, no hardware das máquinas, vai te apoiar na questão de governança, de segurança também, que é uma questão que hoje, desde da suíte do 365 até a infraestrutura a gente consegue apoiar, a Microsoft, a Azure consegue apoiar cada um, tá? Então ela traz essa frente de segurança para a gente, abraçando de todos os lados, tá bom? Eu vou falar um pouquinho do Azure Migrate agora, só na questão para vocês entenderem e compreender como ele pode apoiar, tá? É basicamente, ele é nativo da Azure, tá bom? Você consegue, é um agente que você instala no seu ambiente on-premise e através dele ele consegue migrar de forma transparente, clara, tá? Dentro de uma suíte que você vai conseguir ver cada nível de migração que você vai ter, tá bom? Desde as suas máquinas Windows, da máquina Linux, bancos de dados, app services, tudo você tiver dentro do seu ambiente, você consegue dar já esse gancho para nuvem, tá? É bem simples de usar e um dos pontos que a gente considera mais importante é que é a clareza que ele traz, tá? De uma forma bem clara, você consegue ver as máquinas que você tem hoje, o tempo de migração, a forma que ele vai migrar, se tem alguma dependência que ele precisa trabalhar, que você precisa trabalhar dentro do seu ambiente on-premise para fazer essa migração, tá? E ele abrange uma migração muito tranquila para todos nós, tá bom? Então, além disso, como ali no ponto principal que fala do repositório, você consegue, dentro de uma suíte básica dele, observar cada passo que está a sua migração, desde a alocação dos recursos no seu on-premise, tá bom? Até essa migração de forma decorrente até chegar na cloud já, tá? Então, é bem transparente, novamente, é bem tranquilo de utilizá-lo, não precisa de um escopo tão técnico para entender o que está acontecendo dentro dessa migração, tá bom? E é uma ferramenta que você, em poucos cliques, consegue mudar toda a sua infraestrutura, migrar para qualquer país, ou então de dentro da Azure também, a gente consegue trabalhar muito com migrate entre regiões. Então, de repente, eu entendi na minha questão de operação que eu gostaria de subir no Brasil e, por algum motivo, eu entendi que eu tenho alguns clientes
nos Estados Unidos, eu queria ter uma borda maior para eles, melhorar a latência com eles, eu consigo utilizar já dentro dessa suíte essa migração entre regiões, essa replicação entre regiões, tá? Então, a questão do Azure Migrate, ele é muito bom para isso, tá bom? E até puxando um pouquinho do gancho do Arc, que é o próximo slide que a gente vai conversar agora, ele consegue, na questão que a gente estabelece essas ondas de migração, de repente, Kaique, eu entendo que, pô, eu não quero migrar meu ambiente inteiro, eu entendo que eu vou trabalhar com um ambiente híbrido, mas tem a governança da nuvem é muito interessante, a segurança da nuvem é muito interessante, e aí que entra o Arc, tá, pessoal? O Arc, ele é uma solução, não vou dizer tão nova, tá, porque ele já está há um tempo, mas ele está ganhando espaço agora, junto com a Microsoft, tá bom? E eu separei aqui um pouquinho para falar. Ele basicamente é um agente que você instala no seu ambiente on-premise que replica a visão das suas máquinas para a nuvem. Então, se eu decidir que eu vou migrar só metade do meu pack de máquinas do on-premise, eu consigo instalar o Arc no restante que está no meu data center. E através dele eu consigo pôr políticas, eu consigo pôr também questão de monitoramento e segurança. Aqui são os 3 principais fatores que o Arc trabalha, tá? Que eu separei para a gente bater esse papo rapidinho, tá bom? Ele alcança desde máquinas Windows, Linux, também SQL, um ponto importante que o Arc hoje está se estruturando, que a gente pode encaminhar a documentação para vocês no final, é a questão do licenciamento através do Arc. Então, eu posso licenciar minhas máquinas on-premise a nível do SQL, do Windows, tá bom? Então, eu instalo o agente do Arc e automaticamente eu já consigo licenciar essa máquina junto com as minhas que estão na nuvem, tá? Então, você tem um melhor gerenciamento dessas máquinas, o monitoramento também é um monitoramento que a gente fala a nível de segurança, então você consegue nas máquinas on-premise trabalhar todas essas ferramentas que o Alan comentou de segurança também da Microsoft, o Sentinel, o Defender. Então ele traz para você a segurança da cloud no on-premise, tá? E a governança consegue trabalhar com a gente de diferentes formas, tá? A gente consegue atribuir tags, que são outros recursos da nuvem, que a gente entende o que cada um dos recursos estão alocados na nuvem, representam dentro da nossa arquitetura, da policies, eu consigo, por exemplo, criar locks para prender, não impedir de exclusão acidental, então eu consigo trabalhar muito bem a governança, o monitoramento e alcance do Arc no meu ambiente on-premise, tá, pessoal? É uma ferramenta, uma suíte nova da Microsoft que, caso vocês sintam interesse de falar um pouco mais sobre ela, eu, o Fabi, o Alan, tá todo mundo aqui disponível para depois, ou agora mesmo no final da reunião, falar um pouco sobre ela, tá bom? Mas é uma suíte muito bom que ajuda a gente na questão de migração. Então, de repente eu não quero migrar tudo, posso modernizar meu ambiente on-premise e trabalhar de uma forma híbrida muito bem também, tá? E agora, pessoal, aqui é uma frente que eu pedi até licença para o Alan para colocar na nossa reunião, tá? Na nossa conversa aqui, porque é sobre os modelos de contrato, né? A ideia é trazer para vocês todo esse cíclico do que hoje me causa migração, como eu posso migrar, e aqui eu gosto de pensar que é onde a gente vai estar pisando, né? Então, depois de migrar todo o meu workload de máquinas, no que eu vou estar trabalhando, né? Basicamente, hoje, os modelos de contratos da Azure refletem o método de cobrança, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 níveis diferentes, tá? Como parceiro, a gente pode trabalhar com 2, tá bom? Que hoje, que é a Quebra Software, ela vai apoiar vocês nessa frente também, tá? Então, na frente de modelo de contrato, é a forma que vai ser cobrado os seus recursos. Então, basicamente, a gente consegue trabalhar desde os custos em reais a dólar, tá? Com vigência ou não vigência de contrato. Então, dependendo de como vocês entenderem, eu já tenho bem estruturado, que eu já tenho uma noção que eu vou permanecer na Azure por bastante tempo, vou permanecer na nuvem. Então, a gente já consegue trabalhar com modelos de contrato com vigência, onde vocês vão ter um valor já em reais para trabalhar, tá? É um valor fixo, então é muito bom. Até para a questão de controle financeiro, você vai saber todo mês exatamente quanto você vai pagar sobre os seus recursos, tá? E com total liberdade na nuvem. Você pode subir, você pode diminuir os recursos. Você todo mês vai ter sempre um range de custo fixo. Então, você consegue trabalhar muito bem a questão operacional de vocês. Então, de repente, Kaique, eu quero dar meu primeiro passo para a nuvem, eu não sei
como vai ser, como que o pessoal internamente aqui vai entender essa questão de trabalhar com cloud, tá? Então, eu não consigo te garantir um tempo mínimo de consumo, não tem problema, a gente consegue também, nessa frente, criar contratos com a Azure diretamente de uma forma que você não tenha vigência nenhuma. Então, de repente, quero iniciar, vou ver como funciona, não quero mais, perfeito, você consegue sair sem nenhum problema, tá? E todos esses contratos aqui, é legal que a gente consegue trazer para vocês já com os impostos também, tá? Então, vocês não precisam se preocupar de nenhum tipo de imposto a mais, já vai ser um valor fechado para vocês trabalharem dentro dessa operação de vocês, desde da questão do integração com a Arc, ou até mesmo nessa frente de aplicação já voltada para a nuvem, tá, pessoal? E depois que migrou, né, depois que entendeu como funciona, aí entra o que o Alan comentou lá atrás, que é afunilar um pouco mais os custos. Aqui a gente está falando de custos mesmo, tá? Eu acho que, em termos de FinOps, todo mundo aqui já deve ter escutado falar. Quem não escutou, com certeza esse jargão vai estar te esperando ali na frente, tá? Que a metodologia FinOps nada mais é do que conseguir otimizar a sua infraestrutura a nível de custos, tá? Na nuvem. Então, como o Alan mesmo comentou, a questão da pandemia impulsionou a adoção da nuvem? Impulsionou, sim. Foi algo que fez crescer mais essa adoção. E com isso surgiu algumas dores, que é a questão do acompanhamento de custos, né? E tanto a metodologia, ela surge a partir disso, que é o quê? Eu olhar meu ambiente por inteiro, eu vou avaliar os meus recursos, tá bom? E tem recursos nativos que a Azure permite, por exemplo, aplicação de reservas de instância, tá? Que a gente vai falar um pouco disso aqui na frente, regiões. Então, lá atrás a gente comentou, Kaique, eu posso migrar do Brasil para os Estados Unidos? Pode. O que muda? Muitas vezes o custo, tá? Existem regiões com custos mais baratos devido à quantidade de data centers. Então, de repente, eu posso migrar dos Estados Unidos para o Brasil pensando em custos? Eu posso. Você tem total liberdade de trabalhar todo o seu workload de máquinas dessa forma. Eu consigo aplicar reservas. Então, numa mesma máquina que hoje me custa, de repente, $50 por mês, eu consigo aplicar uma reserva via parceiro, que a gente aqui da Brasoft vai olhar para a Microsoft, ó, o pessoal aqui já utiliza essa máquina, eles vão utilizar por 1 ano, por 3 anos. Então, a Microsoft, ela entende que esse compromisso que vocês firmam com a Microsoft, ela reduz o preço da máquina. Então, a gente consegue reduzir muito bem o custo, tá? De 25% a 60% de uma forma clara, transparente. É a mesma máquina, é o mesmo recurso, pagando menos, tá? É um compromisso que a gente sempre trabalha. Eu até trouxe aqui para vocês essa questão dos 12 ou 36 meses, porque é a forma que a Azure e algumas outras providers trabalham também nessa frente. Então, na medida que você aumenta esse compromisso, o desconto é maior. Isso sem mexer na infraestrutura, tá? Que é o mais legal. Então, você vai continuar tendo a sua mesma máquina pagando mais barato, tá? E regiões, que é o ponto final aqui que a gente queria falar dessa frente de FinOps, que você entender, trabalhando as regiões, tá? Sempre pensando num ponto importante, que é a questão da latência, trabalhar isso de uma forma melhor. Então, eu vou migrar minha infraestrutura do Brasil para os Estados Unidos? Ótimo. Eu tenho que pensar na questão de latência? Tem, tá? Eu vou pagar menos nos Estados Unidos? Vai ser o custo lá pelas máquinas são menores, mas a latência é o tempo de demora da requisição do sistema. Então, de repente, eu posso trabalhar isso a meu favor também. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, eu posso criar, duplicar minhas aplicações para lá, vou pagar menos e eu vou ter uma latência menor para eles. Tá, pessoal? Aqui a questão de FinOps é uma metodologia que vem surgindo há muito tempo. Se a gente fosse parar aqui para falar dela, a gente ia precisar de umas 3, 4 horas só para falar de FinOps, tá? Eu quis trazer para vocês os pontos principais que, no final do dia, a gente sabe que o valor bate sempre o martelo, né? Então, para quando for pensar na nuvem, quando criar aquela dorzinha lá atrás que o Alan comentou, acender aquela luzinha, pô, eu vou lembrar que também eu posso migrar para a nuvem de uma forma que eu consigo trabalhar bem os meus custos, tá? Que eu consigo trabalhar bem. De repente, eu posso olhar e conversar com o meu parceiro, conversar aqui com a gente da Brasoft, eu tenho um projeto de migração, mas eu tenho um range aqui que eu não posso passar desse custo porque a diretoria, ou enfim, na questão operacional, não vai atender. A gente pode trabalhar sempre com essa metodologia de FinOps, tá? A gente senta junto, tenta entender qual que é a questão da infraestrutura, dessa infraestrutura que a gente finalizou,
fechou e alinhou, eu consigo trabalhar em cima junto com o Alan para reduzir esses custos através de reserva, ou então conversar com vocês, de repente mudar a região, não seguir no Brasil e para os Estados Unidos, tá? A gente consegue junto seguir nessa linha para a mesma infraestrutura, a mesma liberdade que a nuvem traz de uma forma mais barata, tá, pessoal? Vou passar, eu acho que agora já a bola para o Alan de novo, agradecer o tempo que eu tive aqui com vocês, tá bom? E qualquer coisa, a gente vai continuar aqui na agenda, vai abrir nosso espaço para dúvidas, podem sinalizar na questão de FinOps, eu vou estar aqui ajudando vocês também, tá bom? Show de bola, Caicão, obrigado pelos inputs aqui. E acho que só para, estamos chegando já no final da agenda, né, só reforçar, fazer um apunhado aí do que a gente viu hoje, quais são as principais importâncias, né? E lá no começo eu tinha falado de programas, né? Acho que é um ponto super importante, porque migrar para a nuvem não é um processo simples. Você consegue fazer seguindo um tutorial? Consegue. Isso daí tem todos os passo a passos possíveis na internet hoje. A própria Microsoft tem muito na documentação dela o how-to, né? Como você faz, parte de configurações, etc. Mas acho que dentro de um processo que de tudo que a gente falou, né, são os 4 principais pilares, né? Que é você fazer a descoberta, utilizando ferramentas como o Arc, a parte de migration, para fazer um assessment dentro do seu ambiente, a parte de execução da migração, né? Claro que dentro da descoberta vai ter a parte também juntamente com o planejamento, né? Então você vai entender o que você tem, vai planejar como é que você vai fazer essa execução. Aí chega o momento da migração. Como que eu vou executar? Né? Qual que vai ser a ferramenta? Como que eu vou deixar meu ambiente já preparado para receber isso? Parte de ranges de IP, parte de VPNs fechadas, tudo isso, né, é além de in-zone. Quando eu preparo o meu ambiente para receber essa migração. Depois da migração, a gente tem o ciclo final ali, que é a otimização e melhoria, né? Eu só vou conseguir começar a otimizar depois que eu fizer a migração, depois que eu começar a aplicar técnicas de FinOps, seja para criar uma reserva, seja para contratar um saving plan, seja para mudar uma região, seja para criar uma automação de desligar recursos ociosos fora de um horário comercial que você paga por hora para você ter uma otimização de custos, seja começar a analisar o consumo dos itens, né, onde foi planejado de eu estar utilizando uma capacidade X de computação e ela está ociosa, né, porque quando eu faço uma migração, eu estou contratando novos hardwares, né, novas tecnologias, e às vezes nesse processo de migração, eu comecei a deixar hardware ocioso na nuvem. Ociosidade na nuvem é perder dinheiro, né? Então, dentro desse processo de otimização, existe muito campo para você conseguir pegar o que você já tem funcionando e otimizar, né, fazer otimizações inteligentes, não falando só a nível de infraestrutura, mas também usando técnicas onde você consegue baixar, né, a sua fatura ali no final do mês. E o ponto de melhoria, né, que acaba sendo, né, um ciclo infinito ali de você olhar o que você tem e o que você pode melhorar. Essa questão de melhoria seja desde você utilizar recursos novos que a Microsoft está lançando, né, e normalmente quando ela lança recursos novos, ela acaba incentivando muito que as pessoas, né, os usuários que já consomem os serviços dela façam essa migração, né, porque no final do dia a nuvem é data center, né? Então, se você está usando uma família de máquina, por exemplo, que é muito antiga, a Microsoft também tem um contrato de suporte daquela máquina física. Em algum momento, aquela máquina física vai ficar, vai ter uma disparidade ali de performance, né? Já vai ser um componente velho. Então, o que ela faz? Ela te dá indícios ali, né? Ela te fomenta a você fazer essa atualização, né? Ela te dá um hardware novo, muitas vezes ela aumenta um pouco a capacidade daquele hardware por um preço menor do que você já está pagando, né? Então, para a gente conseguir enxergar isso, a gente precisa passar por esse ciclo de otimizar, buscar otimizar onde que eu consigo otimizar para chegar na melhoria, né? Seja para fazer uma mudança de região, seja para fazer uma mudança de arquitetura, tem vários outros aspectos que a gente consegue chegar no final do dia e transformar o nosso ambiente de uma forma muito mais equilibrada, né? Como eu falei, ociosidade dentro da nuvem, você está perdendo dinheiro. Então, quanto mais eu conseguir utilizar o que eu preciso e pagar por aquilo, no final eu vou ter uma conta muito mais enxuta e isso abre portas para eu começar a trabalhar em novos projetos, né? Pontos super importantes falando de programas, né? Hoje,
tanto a Microsoft quanto a Brasoftware consegue apoiar vocês em toda essa estrada, desde a parte de planejamento lá no começo, até a parte de melhoria e otimização contínua, tá? Então aqui a gente vou falar brevemente de 4 itens super importantes, né? Então aqui falando de programa, né? A gente tem 2 programas junto com a Microsoft, né? A Brasoftware é um parceiro elegível para trabalhar em cima do Azure Migrate e Modernize, né? Que é conhecido por AMM, onde basicamente a Microsoft investe em projetos. Tá? Então, você que tem o seu data center, né? Você está pensando em fazer uma migração para a nuvem, mas você não sabe por onde começar, a Brasoftware consegue te ajudar desde a parte de entendimento, dimensionamento e planejamento, até a parte de execução junto com a Microsoft. A Microsoft, ela investe para a gente executar o projeto para vocês, né? Então, muitas das vezes, esse projeto pode ser custeado 50%, o processo de migração, né, a consultoria, ou em alguns casos até 100%, né, de investimento da Microsoft para vocês não terem custos adicionais no projeto de migração. Existem regras, né, como todo projeto, todo programa, na verdade, existem regras a serem seguidas, existe uma matriz de elegibilidade, né, mas a gente consegue entender se vocês estão aptos a participar desse programa, né, e conectar dentro da possibilidade de uso dessas regras. E existe também o CMF, que é o Cloud Migration Factory, né, que é um programa da Microsoft, onde técnicos da própria Microsoft apoiam em determinadas situações de migração. Tá? Então, também existe uma matriz de compatibilidade ali, de elegibilidade, né? A gente pode apoiar e entender em qual desses programas faz sentido para a necessidade de vocês, e vocês, né, tiverem esse projeto, estão aderentes a utilizar algum desses ou ambos desses modelos de investimento, né? Então, lembrando que aqui são programas da Microsoft, e internamente a gente tem 2 ofertas super importantes para apoiar vocês nesse pós-migratório, né? Porque beleza, a gente consegue o funding, consegue o investimento da Microsoft, migramos. E depois o ambiente vai ficar largado, né? Você não vai conseguir gerenciar de uma forma eficiente, conseguir fazer todos os monitoramentos, fazer um acompanhamento de como que está a questão de custos, né? Onde que pode ser melhorado esses aspectos. Então a Brasoftware hoje ela tem duas principais ofertas aqui internamente de consultoria. A primeira é o Managed FinOps, onde a gente tem uma equipe que vai proativamente e continuamente analisar o seu ambiente, entender como que está o consumo desse ambiente, entender qual que é a expectativa e regras de negócio que você tem em cima disso, e como que a gente consegue, de forma, né, ativa, otimizar custos, seja fazendo uma migração de camada de storage, de migração de região, criando automação, saindo de uma tecnologia indo para outra que vai te dar mais um melhor custo-benefício. Então, existe essa oferta, né, que vai olhar totalmente para essa parte de eficiência em custos, e a gente tem também o Cloud Managed Services, que é fazer todo o gerenciamento contínuo, né? Então a gente consegue seguir tanto para o caminho onde a gente faz uma análise financeira do seu ambiente, te dá insights, e a gente tem também uma oferta para fazer 100%, não somente 100%, né, mas pode gerenciar parte ou 100% do seu ambiente, né? Literalmente, vocês entregam a chave da infraestrutura em nuvem de vocês para a Brasoftware, ela vai fazer todo o gerenciamento, todo o monitoramento, acompanhamento, deu um incidente no ambiente, já vai abrir um chamado diretamente no fabricante proativamente, né? Então tem toda essa camada de consultoria que a gente consegue estar apoiando vocês para dentro desse panorama imenso, né, que a gente poderia ficar falando aqui horas e mais horas, né, tem muita coisa para passar. A ideia dessa agenda é trazer um panorama geral, né, de quais são os principais caminhos que a gente consegue percorrer e como que a Brasoftware, em conjunto com a Microsoft consegue apoiar vocês, desde o momento zero, que é estou com uma necessidade de migração para a nuvem, por onde eu começo, até o momento lá na frente, onde a gente está nesse cenário de otimização e melhoria. Em algum ponto desse de melhoria, a gente começa a pensar, opa, agora eu já tenho uma maturidade aqui, meus dados já estão alocados na nuvem, vamos começar a pensar utilizar um Copilot, vamos começar a utilizar um GPT aqui para fazer algum trabalho em forma conjunta, junto com a minha aplicação. Então a gente tem um longo caminho, né, dentro dessas 2 principais verticais, Microsoft e Brasoftware, a gente consegue apoiar vocês até não do 0 ao 100, mas do 0 ao 200%, que é já pensando na modernização futura, tá?
Bom, pessoal, eu queria agradecer que a gente já está chegando no finalzinho do nosso horário da agenda, tá? Novamente, a gente está super à disposição para estar apoiando vocês. Então, caso vocês tenham, queiram marcar um bate-papo, enfim, tirar qualquer dúvida, tenham interesse de estar fazendo uma agenda com um time de pré-vendas para entender qual que é a minha necessidade, como que seria para executar um assessment dentro do meu ambiente, a gente está super à disposição para estar fazendo esse bate-papo, tá? Eu já vi que tem algumas dúvidas no chat, fiquem super à vontade para estar enviando. E eu vou deixar também aqui no próximo slide um alias que vocês podem mandar um e-mail para a gente, né? A gente vai estar recebendo, a gente pode estar marcando uma agenda para estar tirando essas dúvidas, né? Tá seguindo, vocês têm um projeto, querem entender como, se vocês são elegíveis para o uso dos programas, contem super com a gente. Já tem um ambiente pequeno na nuvem, quero que a Abra Software gerencie, estamos super à disposição para bater um bate-papo aí, entendendo a necessidade de vocês e apoiando, né, nessa jornada aí de migração e modernização do ambiente de vocês. Bom, chegando aqui no final, já vi que tem algumas perguntas. Então, respondendo primeiro do Diego. Olá, qual é o treinamento adequado para aplicar a migração do meu ambiente Active Directory para o Azure? Muito boa pergunta. Essa parte de identidade é muito importante, tá, Diego? Da gente entender qual que é o cenário que você tem hoje, né? Como que ele tá, porque tem vários caminhos, né? Você pode ter um cenário híbrido, onde você tem o seu Active Directory localmente e você faça a replicação dele para a nuvem. Você pode ter um cenário onde você não quer mais ter um Active Directory local, você quer deixar tudo na nuvem, então você pode usar, você mencionou aqui alguma questão também que vocês têm a parte de licenciamento, tem Intune, né? Então entender como que está hoje essa configuração que vocês têm hoje da parte de autenticidade, né? Como que vocês conseguem fazer essa parte de autenticação, na verdade, se já está tudo habilitado o SSO, quais são as políticas de segurança que vocês têm, a parte de ingressão de domínios de máquina de servidores, se vocês vão utilizar um Entra-ID Domain Service para fazer toda essa camada de gestão, né? Então tem um caminho aqui muito grande, né? Lá no começo, não sei se você já estava na agenda, eu falei, né? Existe muito o depende, né? A gente fala muito nas agendas depende. Depende do quê? Da gente saber qual que é o cenário atual que vocês têm para onde vocês querem ir. Né? Então, falando de treinamento, para a questão de Active Directory, a Microsoft tem uma trilha totalmente focada para gestão de sistema operacional. Aqui não entra muito no tema de nuvem especificamente, se você estiver falando do on-premise. Para a parte de Entra ID, né, que é o produto do Active Directory dentro da Microsoft, existem as trilhas de treinamento SC, que é Security Compliance, tá? Então toda essa parte de identidade vai estar dentro desse pacote SC. Tem a SC 900, que é a certificação para identidade, a inicial, tem a SC 200, enfim, tem várias certificações, várias trilhas de treinamento dentro desse cenário de SC, tá bom? Tem aqui uma outra pergunta anônima. Bom dia, vou restringir o nome da empresa, uma empresa estatal do governo de Minas, precisa levar um conteúdo de file server de 12 teras para a nuvem. Gostaria de ajuda para prever o custo e forma de fazer. Como pode ajudar? Maravilha, deixou os contatos aqui. Agora colocou o nome, Júlio César, né? Então, essa questão de migração, né, de file server, existem também, depende, né? Depende de qual que é o principal objetivo. Quando a gente fala de migração de file server, a gente tem alguns caminhos, né? Você realmente quer ter uma estrutura de file server tradicional? Então a gente tem o Azure Files utilizando o FileSync, que trabalha numa camada um pouco híbrida, né? Porque existem custos ali, quando você deixa 100% do seu armazenamento em nuvem, que podem encarecer muito o seu projeto, porque cada acesso que você for fazer a esse dado, você vai ter um custo de transação desse dado, de você fazer o download desse dado. Então, muitas das vezes, um caminho interessante da gente seguir é de uma forma híbrida. Você mantém um recurso computacional local para sua rede local acessar esses documentos numa forma de cache e todo o armazenamento original está na nuvem, né? Então funciona como se fosse entre aspas, tá? Entre aspas bem grande, um OneDrive. Quando você instala o OneDrive na sua máquina, quando você acessa o dado pela primeira vez, ele fica armazenado no seu computador. E o dado original está replicado na nuvem. É como se fosse mais ou menos um OneDrive, só que assim, é totalmente diferente a proposta. Então você consegue trabalhar dessa forma híbrida, tendo armazenamento na nuvem e mantendo um servidor local para fazer o armazenamento temporário desses arquivos, que aí você vai ter muitos ganhos em performance e custos, tá? Você deixou seus contatos, Júlio, a gente vai entrar em contato com você.
Leonardo Vieira, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Possuímos um ambiente bem tradicional, com 3 servidores físicos locais, server AD, 2 servers de arquivos, 3 RP, aplicação e banco de dados. Faz sentido migrar esse ambiente para a nuvem? Começaria por onde? Faz sentido, né? Acho que a resposta é sempre faz sentido, mas depende de qual que é o momento de vocês, tá? Porque qual que for o momento? Acabamos de comprar servidor físico, faz sentido migrar? Faz, mas será que agora? Né, vocês acabaram de comprar esses servidores, cenário hipotético, né? Será que faz sentido você querer migrar agora? Ou será que não faz sentido você fazer um disaster recovery, fazer uma replicação, ter esses backups em nuvem? Então vai sempre depender muito de qual que é a expectativa que vocês têm, né? Qual que é o cenário? Você falar, não, esses servidores, eles estão entrando num cenário onde eu já estou perdendo a garantia do fabricante, né? Eu vou precisar trocar, são servidores antigos. Então depende muito de qual que é o caminho a se seguir, né? A gente pode trabalhar desde um cenário inicial, que é só fazer um backup na nuvem, fazer um disaster recovery, fazer a replicação de todo esse ambiente na nuvem, deixar ele desligado, para se der algum problema local, você mantém esse acesso. Então são vários cenários, tá, Leonardo? Fica super à vontade de mandar um e-mail para a gente, tá? Se quiser se identificar falando que você mandou uma pergunta, a gente pode também puxar uma agenda para entender a sua necessidade, como que a gente consegue direcionar qual que é o melhor caminho, mas vai depender muito de qual que é a expectativa, tanto financeira que vocês têm, quanto de tecnologia. Outra pergunta, está como anônimo, é possível realizar uma revisão em um ambiente de cloud, já tenha pelo cartão de crédito para que fique dentro das práticas recomendadas de uso da nuvem? Sim, faz sentido, tá? Podem entrar em contato com a gente também, mandar um e-mail, a gente consegue fazer tanto essa análise pensando em boas práticas de utilização, pensando em segurança, otimização de custos e também a questão de migração desse contrato. Né, como o Kaique falou, existem 3 modalidades de contrato, né, o contrato direto via cartão de crédito. Qual que é o grande dificultor? Você paga via cartão de crédito, tem a cobrança de IOF e você não está pagando imposto, né? O IOF é cobrado automaticamente no cartão, mas você precisa declarar esses impostos. Contratando através da Brasoftware, a gente já vai emitir uma nota fiscal para você, onde todos os impostos já estão inclusos, você tem vários benefícios, né, acesso ao nosso time técnico para tirar dúvida, fazer análise de arquitetura, tudo isso. Então, entre em contato com a gente consegue apoiar você tanto na vertical de análise desse ambiente, quanto também pensando no cenário de migração entre contratos. Mais perguntas aqui, deixa eu separar, acho que só mais uma, porque a gente já está estourando um pouquinho o horário da agenda. Francisco Muller, bom dia, queria agendar um call para falarmos sobre ARC, entender as licenças necessárias, tempo de retenção e latência. Perfeito, Francisco, pode mandar um e-mail falando que você veio através do Innovation Cloud Migration e Modernization, né, o nome do evento, que a gente vai entrar em contato. Se você quiser, a gente pode também fazer uma agenda presencial, dependendo de onde você estiver. Eu e o Kaique, a gente fica em São Paulo, mas a gente tem escritórios aí em todo o Brasil, então a gente consegue ter pessoas participando presencialmente também, tá bom? Leonardo também deixou o contato, depois eu vou pegar todo o histórico aqui. Outra pessoa anônima também falou, tenho um contrato no cartão de crédito, é possível mudar para um contrato na Brasoftware? Sim, a gente consegue apoiar desde a parte de dimensionamento de custos e também na parte de execução de migração, tá bom? Bom, pessoal, tem mais algumas outras perguntas, mas não vão conseguir responder todas, peço desculpas para não estourar mais o tempo, mas estamos super à disposição, novamente os contatos estão na tela, podem mandar um e-mail se identificando, falando que tem o interesse de fazer essa primeira agenda, a gente vai retornar o contato, a gente faz uma agenda, a gente se conhece, entende a necessidade de vocês e dá qual que vai ser o melhor caminho, né, baseado na expectativa que vocês têm, tá bom? Novamente, queria agradecer em nome da Brasoftware a presença de todos. Foi, acho que, um bate-papo muito bacana com vocês. Vamos entrar em contato para quem deixou e-mail. Quem quiser entrar em contato também, estamos super à disposição, tá bom? Obrigado pela oportunidade aí. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.